Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso Super Revisão para a primeira fase da OAB. Eu sou o professor Carlos Augusto Monteiro, o seu professor de Processo do Trabalho. E agora, às vésperas da prova, eu venho aqui fazer uma super revisão, trazer para vocês, relembrar com vocês 3 pontos importantíssimos do processo de trabalho que vira e mexe o examinador coloca lá e vai fazer toda a diferença na sua aprovação. Eu estou falando da audiência no processo de trabalho, recursos trabalhistas e execução. Sem dúvida nenhuma, são os 3 assuntos aí campeão na prova da OAB nos últimos exames e você precisa relembrar alguns aspectos desses 3 institutos importantíssimos no processo do trabalho. Tá então na tela para você, audiência, recursos e execução. Volta para cá, evidentemente que nós não vamos esgotar os 3 assuntos, mas eu vou trazer aqui para vocês pontos importantíssimos de cada um deles para você relembrar, para que você obtenha aí o sucesso nessa primeira fase. O primeiro assunto, audiência. Audiência trabalhista é um dos assuntos mais importantes, porque na prática, no dia a dia, todo e qualquer processo trabalhista necessariamente passa por uma audiência trabalhista. É o ato processual em primeiro grau mais importante no processo de trabalho. Daí porque o examinador adora fazer perguntas de audiência. A gente sabe que no processo de trabalho, a reclamada, o réu no processo de trabalho, ele é citado, ele é notificado para comparecer a uma audiência. Ele não é citado para se defender, como no processo civil. Ele é citado para comparecer a uma audiência, onde poderá se defender. Então, a defesa no processo de trabalho é feita em audiência. A CLT diz que essa defesa será feita oralmente por 20 minutos. Está lá no artigo 847 da CLT. Mas a gente sabe que, na prática, essa defesa oral deixou de ser aplicada. Na prática, as empresas apresentam a defesa por escrito. Por isso que você precisa ficar atento. A OAB pergunta, de acordo com a CLT, qual é o prazo para apresentação de defesa? Lembre-se, prazo 20 minutos orais. Artigo 847 da CLT. E mais ainda, vamos lembrar que a audiência trabalhista há uma regrinha na CLT quanto ao prazo mínimo entre a notificação e a realização da audiência. Lembra disso? Pois é, toda hora cai na prova. A reclamada recebe a notificação, que a CLT chama de notificação, que na verdade seria uma citação. Ela recebe a notificação para comparecer a uma audiência. Qual é o prazo mínimo entre o recebimento desta notificação e a audiência? É isso que vai ser perguntado para você, tá aí na tela para você, vem para cá, olha lá, 5 dias. A audiência será realizada 5 dias após a notificação. Tá lá no artigo 841. Este artigo é importantíssimo. Ele traz o prazo mínimo, o tempo mínimo que a reclamada tem para preparar a sua defesa. Esse prazo mínimo são de 5 dias. Volta para cá, olha só, cuidado pessoal, não existe prazo máximo, não existe. Aliás, nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, há audiências marcadas para daqui a 1 ano, para daqui a 6 meses. Não há nenhum impedimento legal. O que a lei determina é um prazo mínimo entre a notificação e a realização dessa audiência, que está aí no artigo 841, que são de 5 dias. O prazo máximo só vai existir, anote aí, só vai existir em se tratando de rito sumaríssimo. No rito sumaríssimo, há um prazo máximo que a lei determina. A lei diz que o juiz deve marcar a audiência para o prazo máximo de 10 dias. É isso que você está ouvindo, 10 dias. Distribuiu a ação, a lei manda que o juiz marque a audiência para o prazo máximo de 10 dias, podendo constar de pauta especial.
É o que acontece em muitas varas. Algumas varas têm uma pauta especial só para atender às demandas do rito sumaríssimo, porque a lei colocou prazo máximo para a sua realização. Ok? Lembrou disso? Lembrando, voltando para o 841. O artigo 841 ainda diz assim, ó, a notificação, que na verdade é uma citação, será feita pelo correio. O réu, a reclamada será citada pelo correio para comparecer a uma audiência. Se não comparecer, se não for citada ou se causar embaraço ao seu recebimento, o artigo 841 diz que far-se-á por edital. Tá na tela para você também, vem para cá, olha só. Notificação será pelo correio. Se o reclamado criar embaraço ou não for localizado, será feita por edital. Eu coloquei aqui na tela para chamar a sua atenção. Vem para cá, chega perto, cuidado, cuidado. O examinador coloca de acordo com a CLT. Se é de acordo com a CLT, você tem que lembrar do artigo 841. O 841 fala que será postal, se negativo será por edital. Veja que o 841 não prevê a hipótese de citação por oficial de justiça. Então, cuidado com a pergunta. De acordo com a CLT, será por edital, será pelo correio, se negativo será por edital. Na prática, a gente sabe que não é o que acontece. Primeiro pelo correio, depois por oficial de justiça, depois por edital, ok? Muito bem. Outra questão que o examinador vai colocar para você lá, anote aí, ele vai colocar lá. A pergunta é, estes 5 dias da notificação à data da audiência para começar a contar os 5 dias, começa a contar a partir de quando? Então a gente sabe que é postal a notificação. O cartório vai lá, a secretaria coloca no correio a notificação da audiência. A partir de que momento eu começo a contar o prazo de 5 dias para observar a regra do 841? A resposta não está na CLT, não está no CPC. Cuidado com essa pergunta, porque quem pensar com cabeça de processo civil responde errado, porque a resposta está numa súmula do TST. É a súmula de número 16. Asterisco nela vai ser perguntada para você. Coloca aí no quadro, ó, súmula 16. Presume-se recebida a notificação 48 horas depois da sua postagem. Então é uma presunção. Data da postagem, colocou no correio hoje, presume-se que o destinatário irá receber 48 horas depois. Depois de 48 horas eu tenho que observar o prazo mínimo de 5 dias. Só que a súmula continua. O seu não recebimento ou entrega após esse prazo constitui ônus da prova do destinatário. Olha só, vem para essa câmera aqui, cuidado com isso, pessoal. Súmula 16 traz uma regra específica para o processo de trabalho. Lá no processo civil, o prazo começa a contar da juntada do AR nos autos, não é isso? Aqui não tem nada disso. O prazo começa, presume-se que o destinatário recebeu 48 horas após a entrega, após a postagem no correio. Passou 48 horas, considera-se recebida. E se recebeu depois das 48 horas? A súmula fala. É ônus do destinatário provar que recebeu fora do prazo. Atenção para essa súmula. Tudo bem? Muito bem. Lembrar de audiência trabalhista, quando se fala de audiência trabalhista, nós não podemos esquecer da famosa regra do jus postulandi. Jus postulandi está lá no artigo 791 da CLT, segundo o qual as partes podem ir a juízo sem advogado. Não há necessidade de advogado no processo do trabalho. Então, o jus postulandi é uma regra do artigo 791 que permanece em vigor até hoje, mesmo após a Constituição de 88. No ano de 2010, o TST editou uma súmula sobre o jus postulandi, quero que você anote aí, é a súmula 425. A súmula 425 confirmou que a doutrina já dizia que o jus postulandi permanece válido, só que limitou. Disse assim, jus postulandi estar em juízo sem advogado só será possível se ocorrer em primeiro grau nas varas do trabalho e nos tribunais regionais do trabalho. Diz a súmula, para ações especiais, mandado de segurança, cautelar, rescisória e para recursos para o TST, aí há necessidade de advogado. Resumindo, jus postulandi é válido só
na vara e no TRT. Então, a parte, o reclamante ou reclamada podem ir a juízo sem advogado, podem recorrer para o tribunal sem advogado. Agora, para recorrer para o TST, para ajuizar ações específicas, como mandado de segurança, ação rescisória, cautelar, aí a súmula diz que precisa de advogado. Muito bem, na ação trabalhista, na reclamação trabalhista, justpostulante, as partes podem estar em juízo sem advogado e o comparecimento em audiência é obrigatória. Com ou sem advogado, a parte precisa estar lá. Questão já antiga, já passada, muitas questões na OAB sobre isso, é sobre a consequência da ausência das partes na audiência. E você tem que lembrar que quando o reclamante falta à audiência, o processo vai para o arquivo. Arquiva-se o processo. Quando a reclamada falta à audiência, aí é aplicada a revelia. Olha só, tratamento desigual. Reclamante não vai, arquiva-se o processo. A reclamada não vai, ela é revel. Lembra disso? É a regrinha do artigo 844 da CLT, que vira e mexe aparece lá para você. Outra questão do comparecimento das partes que aparece toda hora é no que tange ao comparecimento do advogado, mas não do preposto. O advogado está lá com procuração, com defesa impressa, só que o preposto não aparece, não chega para a audiência. Pergunta, o que o juiz deve fazer nesta situação? Recebe a defesa ou aplica a revelia? Esta questão bateu no TST e o TST ditou uma súmula que eu arrisco que vai cair na sua prova. Anote aí, tá aqui no quadro, vem para essa câmera, súmula 122. A súmula 122, ela vem para dizer que revelia no processo do trabalho é a ausência da reclamada. Ao contrário do processo civil. O processo civil é ausência de defesa. Aqui é a ausência da reclamada. Olha o que ela diz, olha lá. A reclamada, ausente audiência que deveria apresentar defesa é revel, ainda que presente seu advogado munido de procuração. Depois, volta aqui para mim antes de a gente continuar. Olha só, regrinha própria de processo de trabalho. A ausente a reclamada, ela vai ser revel, ainda que presente seu advogado. O juiz não deverá receber a defesa e deverá aplicar a revelia à reclamada pelo não comparecimento do seu preposto. Tudo bem? Agora a súmula vai além. Olha só, volta para essa câmera. Olha aqui, ó, vírgula. Podendo ser ilidida a revelia mediante apresentação de atestado médico que deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência. Volta para cá, cuidado com isso, a revelia no processo de trabalho só será elidida por um atestado médico e não é qualquer atestado médico. É aquele que declare expressamente que a reclamada não pôde comparecer, teve algum problema médico no percurso para o fórum, no percurso indo para a audiência. Tudo bem? Súmula 122 é muito importante, não é pouco importante, é muito importante. Outra questão ainda de audiência, no que tange ainda o comparecimento das partes. O reclamante tem que comparecer pessoalmente, ele que precisa estar lá. Ele só pode fazer-se substituir-se em duas hipóteses. A primeira, por motivo de doença. A segunda, por motivo ponderoso. É o que está na CLT. Se por doença ou motivo ponderoso, o que é motivo ponderoso? É motivo razoável. Alguma questão razoável. Se por doença ou motivo ponderoso, o reclamante pode fazer substituir-se por quem? Por um colega da mesma profissão ou pelo sindicato da categoria. Cuidado, anote essa regrinha aí, porque quando aparece, as pessoas costumam errar porque não é comum acontecer no dia a dia. Reclamante tem que estar lá pessoalmente. Se ele não comparecer, ele pode fazer substituir-se pelo colega da mesma profissão ou pelo sindicato da categoria. Tudo bem? Muito bem. E a empresa? A empresa ela se faz substituir por um preposto, ok? O preposto é aquele que substitui a empresa na audiência. A questão que vai aparecer para você na prova é: este preposto que substitui a empresa tem que ser empregado da reclamada?
A resposta está numa súmula do TST, que está aqui no quadro para você. Vem para cá, é a 377. Atenção para a súmula 377. Anote aí. Preposto, exceto quanto à reclamação do empregado doméstico ou contra pequeno e microempresário, o preposto deve ser necessariamente empregado da reclamada. Inteligência do artigo 843, parágrafo 1º e da Lei Complementar 123 de 2006. Volta para cá, vem para cá, então anota aí. Regra, tem que ser empregado. Exceção, empregador doméstico e microempresa, micro e pequena empresa. Ações contra empregador doméstico ou contra micro e pequena empresa, o preposto não precisa ser empregado da reclamada. Fora essas duas exceções, todas as demais hipóteses, o preposto tem que ser empregado registrado da empresa. Tudo bem? Lembrando, então, essas são algumas questões de audiência que eu queria ressaltar e relembrar para você aqui. Agora, vamos para o segundo assunto, recursos no processo de trabalho. Recursos, e eu vou bater aqui nas hipóteses de cabimento, quando cabe um recurso, quando cabe outro. E eu vou falar do primeiro deles, que são os embargos de declaração. Lembra dos embargos? Os embargos de declaração é aquele recurso cabível para o próprio juiz que julgou o processo. Os embargos são cabíveis de todas as sentenças e todos os acórdãos. Qualquer sentença, qualquer acórdão é passível de embargos, porque os embargos só servem para sanar um vício existente na sentença ou no acórdão. Por isso que eu dirijo para o próprio julgador. O juiz proferiu a sentença. Tem um vício lá que comporta embargos, eu apresento embargos para ele mesmo. Excelência, sane esse vício. Há um vício aí no seu julgamento e aí ele passa a sanar este vício. E quais são as hipóteses, quais os vícios que justificam os embargos? É isso que pode aparecer para você, está aqui na tela. 3 deles já são 5 hipóteses, tem 3 aqui que você já conhece. Lembrar que a previsão legal está no artigo 897-A da CLT e no CPC, no 535 e seguintes. E as hipóteses de embargos estão aí: omissão, contradição e obscuridade. Se há omissão, cabe embargo. Se há contradição, cabe embargo. Se há obscuridade, também cabe embargos. Essas 3 hipóteses você já conhece, já veio na sua cabeça. O que eu quero chamar a atenção de você nessa super aula de revisão é a 4ª hipótese dos embargos de declaração. Porque essa 4ª hipótese só existe aqui no processo de trabalho, não existe lá na justiça comum. E quando o examinador coloca, muita gente erra. Muita gente que não é aluno IOB, olha lá. Esta é a 4ª hipótese. Tá aí, olha lá. Também cabe embargo de declaração quando houver manifesto equívoco da análise dos pressupostos extrínsecos do recurso. É uma hipótesezona, né? Hipótese grandona, mas cuidado com ela. Está na CLT no 897-A. Cabe embargos quando houver manifesto equívoco da análise dos pressupostos extrínsecos do recurso. Vem para cá, chega perto. Cuidado, esta 4ª hipótese só é cabível em se tratando de acórdão, porque acórdão, a sentença não faz análise de pressuposto extrínseco. É só o acórdão que vai fazer. O acórdão fazendo uma análise dos pressupostos extrínsecos do recurso. Se proferir julgamento em manifesto equívoco, eu tenho uma matéria para embargos. Tudo bem? Anote aí, não esqueça disso. E depois volta para essa câmera, última hipótese, erro material, também uma hipótese de embargos, é a 5ª hipótese. Prazo dos embargos, 5 dias e é causa de interrupção do prazo para o próximo recurso, para a interposição de outros recursos. Porque isso, ó, volta para cá, chega perto. Cuidado com isso. Publicou a sentença? Em tese, eu tenho 2 prazos. O prazo para embargar, embargos de declaração, e um prazo para recorrer para a instância superior. Muito bem, se eu apresentar os embargos nos 5 dias, o que acontece com o meu prazo para o recurso para a instância superior? Interrompe. E o que significa interromper? Significa que quando forem julgados esses embargos, eu terei novamente 8 dias para recorrer para a instância superior. Quando se fala em interrupção, o prazo é devolvido por inteiro. Então, pouco importa se eu protocolei os embargos no 1º, 2º, 3º, 4º ou 5º dia. Quando o fato de eu entrar com os embargos, o prazo do recurso para a instância superior estará interrompido.
julgado meus embargos, eu terei novamente o prazo total para recorrer. Lembrou disso? Anote aí e cuidado. Cuidado que essa quarta hipótese cai toda hora e há uma confusão enorme sobre interrupção, a diferença entre interrupção e suspensão dos prazos. Embargos interrompe. Tudo bem? Ok, então tá aí as hipóteses de embargos. Agora do recurso ordinário, outro recurso, o recurso ordinário. Tá aí no quadro para vocês. O recurso ordinário é um recurso muito comum, é um recurso nosso do processo de trabalho, similar à apelação no processo civil. Então é muito comum recurso ordinário nos processos trabalhistas. E quando eu falo em recurso ordinário, na sua cabeça já veio a hipótese. Ah, recurso ordinário é da decisão do juiz da vara, proferiu a sentença, vou interpor o recurso ordinário para o tribunal. Você está certo, é exatamente essa hipótese. Só que esta é a primeira hipótese do recurso ordinário. Você não pode esquecer que o recurso ordinário é cabível em duas hipóteses. Está aqui no quadro, olha só. Primeira hipótese, está lá no artigo 895 da CLT, primeira hipótese das decisões definitivas e terminativas das varas e juízos. Perfeito, é a hipótese que você conhece das decisões definitivas ou terminativas, são sentenças da vara. Definitiva, julgou o mérito. Terminativa, extinguiu sem o julgamento do mérito. Seja definitiva, seja terminativa, eu tenho uma sentença. Cabe recurso ordinário para o tribunal. Perfeito, esta é a primeira hipótese. A segunda hipótese está aqui, ó. Inciso 2 do artigo 895 da CLT. Também cabe recurso ordinário das decisões definitivas e terminativas dos tribunais regionais do trabalho nas ações de sua competência originária. Volta para cá, chega perto. Cuidado com esta segunda hipótese. Olha só, recurso ordinário é cabível das decisões definitivas e terminativas dos juízes ou varas do trabalho, lá debaixo da sentença. Mas também cabe das decisões dos tribunais nas ações de sua competência originária. O que significa isso, ações de competência originária? São aquelas ações que começam no tribunal, que são distribuídas no tribunal. O tribunal, nestas hipóteses, será o primeiro grau de jurisdição. Então, se o tribunal é o primeiro grau de jurisdição, das decisões proferidas por o tribunal nestas causas, caberá recurso ordinário para o TST. O TST é segundo grau de jurisdição. Cuidado, o examinador coloca essas questões e coloca a alternativa A, caberá recurso de revista para o TST. Não, recurso de revista só caberá para o TST quando o processo vem lá da vara. Vem da vara para o tribunal e da decisão do tribunal, aí sim eu posso recorrer para o TST. Em se tratando da segunda hipótese, são aquelas ações que começam no tribunal, então não vem da vara. Então o tribunal é primeiro grau, recurso ordinário para o TST, que é o segundo grau de jurisdição. Tudo bem? Atenção para isso, essa segunda hipótese, inciso 2 do 895, quando cai pega muita gente, tá bom? Muito bem, recurso ordinário, a petição de encaminhamento, a gente sabe que o recurso é dividido em duas partes. Petição de interposição, também chamada petição de encaminhamento, e razões. A petição de interposição é dirigida para o juiz que proferiu a sentença. Estamos falando da primeira hipótese do 895. O juiz da vara proferiu a sentença. Quero recorrer dessa sentença, eu vou peticionar, vou dirigir, endereçar a petição do recurso para o juiz da vara. Por que é que eu vou endereçar para o juiz da vara? Porque é ele que irá exercer o chamado primeiro juízo de admissibilidade. Ele vai analisar os pressupostos do recurso, verificar se todos estão preenchidos. E você não pode esquecer dos pressupostos recursais. Lembra, os pressupostos recursais se dividem em pressupostos intrínsecos e pressupostos extrínsecos. Cuidado com isso, anote aí, bota um asterisco. Lembrar dos pressupostos recursais. Pressupostos intrínsecos, legitimidade, capacidade e interesse. Pressupostos extrínsecos, cabimento, recorribilidade do ato, cabimento, adequação, né? Precisa ser o recurso adequado, recorribilidade do ato, regularidade de representação,
tempestividade e o preparo. Todos os pressupostos estão preenchidos, ele manda o processo subir para o tribunal. Se faltar um pressuposto, o juiz da vara vai denegar seguimento a este recurso. Popularmente, a gente fala que ele trancou o recurso. Ele não vai deixar o recurso subir para o tribunal. Ele vai proferir uma decisão denegando seguimento ao recurso. E desta decisão que denega seguimento ao recurso, eu posso utilizar de outro recurso. É recorrível através do agravo de instrumento. Então anote aí, vem para essa câmera, coloca aí. Agravo de instrumento está previsto no artigo 897, a linha B da CLT, e é cabível das decisões que denegam seguimento a outro recurso para instância superior. Anotou aí? Volta para cá. Cuidado, não confunda o nosso agravo de instrumento com o agravo de instrumento do cível, do CPC. Não tem nada a ver um com o outro, só o nome. O nome é o mesmo, mas a finalidade é outra. O nosso agravo, prazo de 8 dias, tem uma única finalidade, que é essa que você leu aí no quadro. A única finalidade do nosso agravo serve para destrancar recurso para instância superior. Não caia na tentação do examinador de assinalar a alternativa que diz que cabe para discutir decisão interlocutória. Não cabe, só cabe para discutir esta decisão. A decisão que denega seguimento para instância superior. Ficou claro? Muito bem. Então, atenção para o cabimento do agravo. E mais ainda, em 2010, a CLT foi alterada e foi criado um pressuposto a mais para o agravo. E desde 2010 essa pergunta vira e mexe, aparece na prova. Fique atento aí, o examinador quer saber se você está ligado na novidade. Já faz um tempinho, 2010, mas em termos de legislação é recente. Tudo bem? Olha só, eu estou falando vem para essa câmera, do parágrafo 7º do artigo 899. É novidade desde 2010, já faz um tempinho, mas atenção para ele. Está dizendo lá, ó, no ato da interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal correspondente, no ato da interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito no recurso que se pretende destrancar. Então, o que fez o legislador em 2010? Criou a necessidade de um depósito recursal para o processamento do agravo de instrumento. Até 2010, não havia necessidade de depósito recursal para o processamento do agravo. É uma novidade inserida na CLT em 2010. Passou-se a exigir depósito recursal para o agravo. Então, lembre-se disso. Segunda questão que pode ser perguntada para você disso é: de quanto é esse valor? Quanto é o depósito recursal? Está no quadro aqui, 50% do valor do depósito que se pretende destrancar, do valor do depósito recursal do recurso que se pretende destrancar. Tudo bem? Volta para cá, anote aí então, parágrafo 7º do 899, vai cair na prova para você e cuidado com a velha pegadinha do examinador de confundir você com o agravo de instrumento do processo de trabalho com o agravo de instrumento do processo civil. Tudo bem? Agravo é isso que eu quero lembrar vocês. Agora, quero lembrar vocês do recurso de revista, pessoal. Recurso de revista é o recurso mais difícil no processo de trabalho e toda hora aparece lá. Recurso de revista é o recurso cabível das decisões do TRT. Então, eu estou lá no meu processo trabalhista, é julgado pelo juiz da vara, recorro para o tribunal, recurso ordinário, vai ser proferido um acórdão no TRT. Deste acórdão, eu posso recorrer para o TST através do recurso de revista. Mas atenção, eu só posso interpor recurso de revista se estiver presente uma das hipóteses da CLT, uma das hipóteses previstas na lei. Ao contrário do recurso ordinário, que eu posso recorrer de tudo, recurso de revista não. Recurso de revista só posso recorrer de algumas matérias. E são essas as matérias que o examinador vai perguntar para você. Atenção, cuidado. Veja, no rito ordinário,
são 3 hipóteses de cabimento de recurso de revista. As hipóteses das alíneas A, B e C do artigo 896. Se for rito sumaríssimo, são só 2 hipóteses, que estão lá no parágrafo 6º do artigo 896. E se for na execução, será apenas uma hipótese, que está no parágrafo 2º do 896. Então, olha lá, recurso de revista no rito ordinário, 896, a linha A, B e C, 3 hipóteses. Recurso de revista no sumaríssimo, 2 hipóteses, parágrafo 6º do 896. E recurso de revista na execução, uma única hipótese, parágrafo 2º do 896. Vamos ver? Vem para o quadro rapidamente. A linha A do 896. Caberá recurso de revista por divergência jurisprudencial com outro TRT em seu pleneturma ou com a sessão de dissídios individuais do TST ou com súmula do TST. Atenção para a linha A, vem para cá, chega perto, atenção. Se você está escrevendo aí, coloca em caixa alta no seu caderno. Não serve para comprovar a divergência. Acórdão do mesmo tribunal e acórdão de turma do TST. Repito, não serve para comprovar a divergência. Acórdão do mesmo tribunal e acórdão de turma do TST. Anotou isso aí? Para cabimento de recurso de revista por divergência na interpretação de uma lei federal, é necessário que essa divergência seja entre regionais ou com súmula do TST ou com OJ do TST ou com acórdão da SDI do TST. Tá anotado aí? Atenção para a linha A, ok? Segunda hipótese, a linha B está aqui no quadro para você, vem aqui para essa câmera, a linha B do 896. Também cabe recurso de revista por divergência na interpretação de uma lei estadual, de uma norma coletiva, convenção, acordo ou sentença normativa, ou de um regulamento de empresa. Dê observância aqui, a partir daqui é o mais importante, quero chamar sua atenção para isso, ó. Dê observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do TRT prolator da decisão. Vem para essa câmera, atenção. A segunda hipótese trata de divergência com lei estadual, com norma coletiva ou com regulamento de empresa. Só que esta lei estadual, ou esta norma coletiva, ou este regulamento de empresa, tem que ter vigência, atenção para isso, tem que ter vigência territorial no âmbito de pelo menos 2 tribunais regionais do trabalho. Vou dar um exemplo. Lei Estadual de São Paulo tem vigência no Tribunal da 2ª Região, que é a Grande São Paulo, e no Tribunal da 15ª Região, que fica em Campinas. Então, se houver uma divergência na interpretação de uma lei estadual entre o Tribunal de São Paulo e o Tribunal de Campinas, cabe recurso de revista, porque é uma vigência num território que extrapole o Tribunal Regional. Tudo bem? Cuidado com essa segunda parte da linha B, porque ela é difícil, ela cai e muita gente erra esse tipo de questão. Então, a linha B aí exige que a norma invocada tenha vigência no âmbito territorial de mais de um Tribunal Regional do Trabalho. Fechou? Terceira hipótese, a linha C do 896, a terceira hipótese é a mais simples, a linha A e a linha B falam de divergência jurisprudencial. A linha C fala de violação da lei. A linha C fala que também caberá recurso de revista quando houver violação da lei federal ou da Constituição Federal. Lembrando que esta violação aqui tem que estar ligada à literalidade da lei. Não cabe violação indireta, tem que ser violação direta da lei. Ou da lei federal ou da Constituição Federal. Vem aqui para mim, então atenção aí, a linha A, B e C, cabimento do recurso de revista no rito ordinário. E no rito sumaríssimo? No rito sumaríssimo eu te falei que são 2 hipóteses, as 2 hipóteses estão no parágrafo 6º, que está aí no quadro para você, vem para cá, olha lá, nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula do TST ou por violação à Constituição Federal. Em se tratando de recurso de revista
no rito sumaríssimo só cabe nestas duas hipóteses: violação da Constituição ou contrariedade à súmula do TST. Cuidado, o examinador vai colocar lá que contrariou uma lei federal, não cabe recurso de vista. Vai colocar lá que contrariou uma OJ, não cabe recurso de vista. Só cabe se for contrariedade à súmula ou violação da Constituição Federal, ok? E por fim, na execução. Na execução também cabe recurso de vista, só que numa única hipótese, está lá no parágrafo 2º que está na tela para você aí, o do 896. Diz lá: das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá recurso de vista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal da Constituição Federal. Volta aqui para mim, ficou claro? Cuidado, rito ordinário 3, rito sumaríssimo 2, rito execução 1, ok? Então essas são os principais recursos, as principais hipóteses de cabimento. Nessa revisão eu quero ainda tratar da execução do processo de trabalho. Cuidado, execução cai muito e o examinador coloca aquelas regrinhas que só existe na execução trabalhista, que não existe lá na execução do processo civil. Vem aqui, vem para o quadro, olha só, quando se fala de execução, eu quero lembrar vocês 3 regras, 3 questões importantíssimas. Na verdade são 4, a quarta não está aqui, então anote aí. Primeira, são 4, execução de ofício. Segundo, quais são os títulos executivos? Terceiro, a competência, onde é que eu vou executar? E a quarta hipótese, que não está aí, mas é importante que você lembre: execução de ofício, títulos executivos, a competência e a regra da subsidiariedade. É o quarto ponto importante. Esses 4 pontos são importantes: execução de ofício, títulos executivos, a competência e a aplicação subsidiária. Anote aí, vem comigo, vem para essa câmera, olha só. Execução de ofício. Por que eu pedi para você anotar isso? Porque é uma regra na CLT que nos diferencia do processo comum. É a regra do artigo 878. Anote aí, ele vai cair na sua prova. O examinador vai te perguntar isso. Lá traz a regra da execução de ofício. O juiz do trabalho pode executar o réu, pode executar o devedor de ofício, independentemente de requerimento do credor. É isso mesmo. Lá na execução, o juiz vai atrás de bens do devedor. Ele não fica aguardando requerimento nenhum. Por quê? Porque a CLT manda que ele faça isso. Isso é a diferença, é o grande diferencial entre o processo do trabalho, a nossa execução e a execução deles lá. Aqui é de ofício, aqui é mais rápido, ok? Anote então a regrinha do 878. Primeiro ponto que eu quero que você lembre. Segundo ponto que eu anotei lá são os títulos executivos. Atenção, pessoal! Títulos executivos, artigo 876 da CLT. Quando a gente fala em execução trabalhista, a gente só lembra da execução da sentença, da execução dos títulos judiciais. Nós temos que lembrar que, além da execução dos títulos judiciais, no processo de trabalho é possível que haja execução de títulos extrajudiciais. E quais títulos extrajudiciais podem ser executados na Justiça do Trabalho? Anote aí. Quais títulos extrajudiciais podem ser executados aqui na Justiça do Trabalho? Primeiro, o TAC, Termo de Ajuste e Conduta. O TAC, o Termo de Ajuste e Conduta, é aquele firmado perante o Ministério Público do Trabalho. Se a empresa firma um TAC no Ministério Público e não cumpre esse TAC, o Ministério Público irá executar este título, porque ele é título executivo extrajudicial. Então, o primeiro título é esse. O segundo, o termo firmado na Comissão de Conciliação Prévia. Lembra da Comissão de Conciliação Prévia, artigo 625D lá da CLT? Pois é, se eu faço um acordo com o meu empregador na Comissão de Conciliação Prévia e ele não me paga,
eu poderei executar este título na Justiça do Trabalho, porque o artigo 876 fala que é título executivo extrajudicial. E o terceiro título que pode ser executado na Justiça do Trabalho é aquele oriundo dos processos administrativos impostos pelos órgãos de fiscalização do trabalho. O fiscal do trabalho vai na empresa, autua a empresa, dá origem a um processo administrativo. Se esse processo administrativo for confirmado, vai ser imposta uma multa e esta multa vai ser executada na Justiça do Trabalho. Atenção, então, está lá no 876 da CLT. Então, primeiro que você precisa lembrar é a execução de ofício, segundo, quais os títulos executivos, e o terceiro que está aí para você é a competência. Competência, quem é competente para a execução? Nós temos que lembrar que, em se tratando de título judicial, será competente o juiz de primeiro grau que julgou originalmente o processo. O processo começou na primeira vara do trabalho de Campinas, foi para São Paulo, foi para o tribunal, foi para o TST, foi para o Supremo, transitou em julgado, volta para a primeira vara de Campinas, que será o competente para executar aquela decisão. Isso está no artigo 877 da CLT, não há grande dificuldade. O que vai ser perguntado para você é quem tem competência para executar título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial tem uma regrinha própria na CLT, no artigo 877-A da CLT. Uma regra bem simples que diz: será competente o juízo que teria competência se o processo fosse de conhecimento. E aí simplificou o legislador. O juízo que teria competência se fosse processo de conhecimento é que terá competência para execução de títulos executivos extrajudiciais. E lembrando que a regra de competência na fase de conhecimento está no artigo 651 da CLT. Então, resumindo, competência, título judicial, 877 da CLT. Títulos extrajudiciais, 877-A da CLT. Tudo bem? Terceiro ponto importante. E o último, aplicação subsidiária. A aplicação subsidiária, você precisa lembrar que na execução uma regra específica. Na execução uma regra de que, sendo omissa a CLT, eu aplico a lei de execução fiscal. Na omissão da lei de execução fiscal, aí eu aplico o CPC. Então a regra na execução trabalhista é: a lei de execução fiscal é a primeira fonte subsidiária na execução. Se a lei de execução fiscal ainda for omissa, aí eu vou no CPC. Tudo bem? 4 pontos de execução que você não pode esquecer. E para finalizar a execução, eu quero lembrar de um assunto, de 2 OJs do TST, que vira e mexe, o examinador coloca lá na prova. 2 OJs que tratam de penhora. A primeira delas está falando da penhora de salário. Posso penhorar salário do antigo sócio, o salário do devedor para pagar um credor trabalhista? A gente aprende, a gente sabe que o CPC tem um dispositivo lá, artigo 649, que diz quais são os bens impenhoráveis. Dentre os bens impenhoráveis, consta lá o salário. Mas o mesmo artigo 649 diz que o salário poderá ser penhorado nas ações de execução de alimentos, não é verdade? É uma hipótese de penhora de salário. São aquelas ações do cível, que o filho entra com o pai pedindo alimentos, lá o salário pode ser penhorado. Muito bem, diante dessa regra, surgiu uma corrente na Justiça do Trabalho de que poderia o salário também ser penhorado, porque aqui também a verba é alimentar, é o dinheiro do trabalhador, ele que tem natureza alimentar. Então, fazendo analogia com a pensão alimentícia, surgiu aqui na Justiça do Trabalho esta corrente. Esta corrente bateu no TST e o TST editou uma OJ que eu quero que você saiba, eu quero que você lembre dela para a primeira fase da OAB, que é a OJ OJ 153, vem para cá, OJ 153 da SDI 2 do TST. Olha só, ofende direito líquido e certo, decisão que determina o bloqueio de numerário existente em conta salário para satisfação de crédito trabalhista, ainda que seja limitada a determinado valor, a determinado percentual dos valores recebidos ou a valor revertido para fundo de aplicação ou poupança. Visto que o artigo 649, inciso 4 do CPC, contém norma imperativa que não admite interpretação ampliativa,
sendo a execução prevista no 649 para o segundo CPC, que é a execução de alimentos, espécie, não gênero do crédito de natureza alimentícia, não englobando os créditos trabalhistas. Então, atenção para essa decisão, para essa OJ, pacifica o entendimento que aqui não se pode penhorar salário em hipótese alguma, nem percentual do salário. Tudo bem? E outra OJ que eu quero que você conheça é esta aqui, que fala da penhora de parte de renda do estabelecimento, ou popularmente, como a gente fala, a penhora da boca do caixa, né? É admissível a penhora sobre a renda mensal do estabelecimento, do faturamento da empresa, limitado a determinado percentual, desde que não comprometa o desenvolvimento regular das atividades da empresa. Tá ok? Então tá aí a OJ 93 e a 153, duas OJs de execução que você precisa relembrar. Volta para cá, atenção então. Com isso, a gente encerra a nossa super revisão. Ficou com dúvida? Chama o seu professor lá no Facebook. Eu tô lá, minha página é Carlos Augusto Monteiro, me chama inbox. Na semana que antecede a prova, eu fico mais tempo online para tirar a sua dúvida. E depois da prova, eu tô lá comentando a prova para você e aguardando o seu comentário sobre a prova. Professor, como foi, o que caiu, o que o examinador pediu? Eu tô lá esperando você. Continuamos então a nossa conversa pelas redes sociais. Carlos Augusto Monteiro, curte lá, boa prova, vai com tudo, arrebenta e eu espero encontrá-lo aqui na IOB na segunda fase, ok? Um grande abraço, até a próxima.